Brasil Visual. Brasil Visual está hoje aqui em Belém do Pará, com Armando Queiroz, conversando sobre a relação homem, arte e meio ambiente. E Armando, tudo bem? Tudo bom. E seu trabalho envolve uma consciência política, social, com o meio ambiente. Como é que essas coisas se relacionam? Como você se inquieta no lugar em que você está. É impossível você não perceber essas questões prementes, né, que são necessárias à discussão e que certamente vêm para o trabalho. Miguel, a arte ambiental não é necessariamente um movimento artístico, né? Mas é uma tendência na arte contemporânea, né? O que você pensa disso? Eu acho que é decorrência da própria evolução do mundo, da sociedade, das questões que estão mais vigentes, né? Obviamente a questão ambiental está na cena já há algum tempo, não só por viés dos artistas, e os artistas, por serem críticos, normalmente ele vai tomar tudo que está na cena do ponto de vista de uma reflexão, de um pensar o mundo, a vida, enfim, beber de uma forma ou de outra, né? Por um viés mais poético. Você está imerso, né, nesse ambiente, e assim, a Amazônia, a região toda é muito complexa, né? Esses grandes contrastes, né, eles são tão perceptíveis, né, que isso realmente me atrai, né, a possibilidade de compreender o que significa tudo isso. E eu acho que Serra Pelada é um grande exemplo disso, né? Como no mesmo espaço, né, você tem tanta riqueza e tanta miséria, né? Você fez essa obra chamada Midas, que eu acho que explora muito poeticamente esse contexto todo. Eu tinha, na verdade, aí diretamente, né, relacionado a essa questão de trazer para o meu corpo essa imagem. E eu acho que devolver isso, né, porque talvez uma das coisas que mais me intrigava, né, como naquele momento havia uma despersonalização. Aquelas pessoas se tornavam apenas uma entre tantas outras ali, como um formigueiro humano mesmo, né? Dentro e fora, né, da compreensão do que seja natureza, às vezes nos faz confundir com que aquilo não seja algo que façamos parte, né? Nós fazemos parte da natureza, né? Estamos aqui em busca do sagrado Jiboia Nishipã. Essa obra aqui, ela é uma sala de cerimônia, especialmente uma sala de cerimônia Unicuim. Esse desenho que a gente vê aqui atrás é o canê da jiboia. A jiboia é um animal associado ao conhecimento? Para eles é um animal associado ao conhecimento. Foi a jiboia que trouxe para eles o Nishipã. E os quenês, quando você está na miração, muitas vezes você começa, quando a miração está boa, você começa a ver a natureza toda geometrizada, como se tivesse uma ordem, uma subordem por trás, invisível para a gente, mas como se ela estivesse lá. Eu até acredito que ela está lá realmente, mas ela não é acessível pela ciência. Tem vários quenês, por exemplo, tem o quenê muito interessante, que é até um quenê simbólico para eles, como se simbolizasse a cultura Unicuim, que é o quenê do espinho, que você está andando na floresta e aí você passa por um espinho, o espinho pega você aqui, se você continuar o espinho te rasga. Se você voltar para trás, você, né, se livra do espinho. Então eles têm um apelido que se chama peraí. E eu acho que tem uma sabedoria que volta e meia a gente, né, toma um espinho, tem que dar um peraí, né? Volta aqui para recuperar, se organizar de novo e andar novamente. Eu tento aprender com um passarinho. Alguém descobriu um passarinho
urbano, que vivia, fazia seus ninhos e tal, procriava e tal, se alimentava na cidade. E esse passarinho, que tinha originalmente um canto, quando essa pessoa encontrou esse passarinho, o canto dele imitava uma sirene. Eu achei isso uma coisa tão incrível, de você ter essa percepção, né, essa sensibilidade, e transformar a sua voz inicial, voz original, numa coisa completamente já amalgamada a essa massa sonora. Nem papagaio faz isso, cara. Toda sabedoria vem da natureza, né? Você conhece através disso, de escutar ela, né? Qual que ela está dizendo. Aí o canto da sabiá, outros sons que vêm da natureza. E aí a gente, querendo entrar na festa também, criamos os urros, né? O nosso som. E aí foi afinando para a palavra, que é esse som da natureza, né? Palavra. Solta-me. Ré, mi, fá, sol, fá. Fá, mi, ré. Mi, ré, mi, fá, mi. Mi, ré, dó. Dó, ré, mi, ré. Ré, dó, ré. Mi, fá, mi, ré. Para definir, meio ambiente, na verdade, é o começo. Que nós estamos apoiados sobre o meio ambiente, nós estamos a nossa base. O meu viés de estar bebendo nesse lugar é porque o meu processo está ligado a essa questão ambiental desde que eu nasci, como eu disse, eu nasci no mato, então eu preciso ficar em contato com o selvagem, o bruto, o primário, né? Inicialmente, a minha construção com elementos naturais se deu de uma forma muito específica, quer dizer, como na série da alegoria perecível ou da compaixão cínica, eu agregava ao meu corpo alguns elementos, né? Vegetais, animais, partes mutiladas mesmo, esse gestual de aderir a mim, poder simbólico de outro ser, né? E aí depois eu comecei, a partir de 2006, indo para zona da mata pernambucana, entrando mais no interior, fazer vivências muito mais inteiras, assim. Em Desejo Eremita, por exemplo, eu vinha ouvindo as histórias no sertão do Pajeú, ao mesmo tempo vendo o que a região me oferecia. Eu experimentei ficar numa fase da seca e também na fase do período chuvoso. O urubu-rei vem como uma resposta à relação do homem com essa natureza, né? Que nem sempre é harmônica. Qual que é a diferença natural entre o homem e o urubu? Esse urubu que eu ativo não é o urubu natural, né? Não é o urubu espécie. Na natureza ele tem um papel importantíssimo, né? De reciclagem das carcaças e carniças. Esse urubu é um urubu humanizado, né? É um urubu que rapina, né? Que devora e só entrega aquilo que já não lhe satisfaz. Eu acho que é um outro urubu, um urubu meio homem. Uma persona negativa daquilo que se pode compreender como algo nefasto para a cidade, da impossibilidade de vislumbre de futuro. Falar hoje em ecologia e sustentabilidade é muito mais fácil e viável do que na década de 70, que mal se sabia o que era ecologia, né?
Eu gosto de pensar esse duplo caminho, assim, o quanto a natureza ela gera a estética que influencia a produção artística e quando a produção artística interfere no meio ambiente de forma estética, um fluxo contínuo. Meio ambiente é esse campo onde a gente está imerso. O trabalho, ele veio de um ser, aliás, é uma polêmica, se é um ser ou uma colônia de seres, porque são 4 pólipos que se juntam para formar aquilo que a gente chama de caravela, que é aquela medusa que tem uma parte flutuante, inflável por cima. São 4 pólipos independentes, um é esse pólipo flutuante que serve de transporte para um pólipo predador, que pega as comidas, que são aqueles urticantes, um pólipo digestor, que pega essa comida, processa e distribui pelos outros pólipos, e um pólipo reprodutor, que só serve para reproduzir, mas ele reproduz os 4 pólipos. Então chama Physalia physalis, o nome científico, por isso que eu chamei de Physalia. Tem época do ano que eclode milhões de peixes nela. Então fica aquelas coisas pequenas, né, muito miudinhas, levinos, depois se tornam recrutas, aí começam a vir os predadores, aí os predadores ficam um tempão até restar poucos ou então passar a época, porque cada época vem uma turma. Brasil Visual. A gente está hoje aqui em Cabo Frio para conversar sobre arte e meio ambiente com Paulo Paz. Agora tem condições de toda essa produção que vem acontecendo e nunca deixou de acontecer aparecer, porque historicamente ela se tornou relevante. A gente acabou de soltar umas Physálias agora aí, né? O que assim, os cientistas eles acham desse teu processo? Eu aprendi um bocado de coisa com os cientistas. Eu acho que para eles eu sou uma oportunidade de ter alguém produzindo atividade biológica dentro de um campo de prova e cuidando dos aparelhos que fazem isso. Quando eu dou ênfase a uma dimensão poética da biologia, isso agrega capacidade de comunicação e de conexão deles com o mundo. Do mesmo jeito como quando eu uso o discurso científico no meu discurso poético, eu também é uma mistura que vai acontecer natural. Exato, acaba por ter uma contaminação, né, de ambos os campos, né? E aí, Nelson, tudo bem? Tudo legal, Cabelo. Prazer estar aqui. Muitos anos, né? Você às vezes instaura essas coisas na natureza, enfim, elementos que são fabricados pelo homem. Você acha que esses elementos acabam por se tornar parte também da natureza? Absorve. O série Gênesis, a ideia principal do trabalho é o organismo absorver um elemento considerado nobre. Depois eu comecei a ter uma relação dele com o tempo. A produção de arte, ela é o lugar em que mais radicalmente se pensa o tempo. A duração de uma experiência estética, ela é, de certa maneira, infinita, como das relações amorosas, que ela não tem um tempo objetivo. Ela acontece e ela se inscreve no sujeito.
o tempo enquanto duração e duração enquanto singularidade, e não enquanto essa objetividade do tempo cronológico. Você colocava pequenos budas também, né? O de ouro. Ouro, cristal, diamante. E você incrustava E marfim. em seres vivos, né? Em árvores e até em animais. Em todos os reinos da natureza. O legal desses projetos longos é que eles também vão sofrendo transformações neles próprios, né? Que eu insiro um diamante dentro de uma ostra, a pérola vira como se fosse uma joia, né? A pérola, o interior da pérola é um diamante que gerou a pérola, ou seja, é uma joia da joia da joia da joia. Aí eu fiz uma segunda operação no cachorro fêmea, que aí eu insiro como se fosse um pino de cirurgia. Por você ter um parafuso que tem um budazinho nesse parafuso, então é uma relação de vida e morte constante, né? Um dia o bicho morre, aí eu enterrei esse cachorro, 2 anos depois eu desenterrei, peguei esse osso com um objeto lá dentro e enfiei numa árvore. Olha só. E agora eu vou pegar essa árvore e vou enfiar dentro da terra. Essa árvore aqui? É, essa árvore aí. O Buda dentro do osso, o osso dentro da árvore. E a árvore vai para um buraco ali na terra. Já está pronto o buraco, cara. Pronto, já está pronto o buraco? Tá ali, olha lá. Aí eu vou chamar o muque aqui, o muque vai pegar assim, vai... Se algo não mudar drasticamente, a arte pode mudar e o homem pode mudar. O ambiente, claro que tem as causas naturais que interferem, modificam e atuam sobre ele, modificando, mas ele é meio passivo em relação. O ser humano, né, não percebe as coisas, demora muito, só quando já deteriorou muito, já danificou muito, ou já tornou irreversível qualquer recuperação, que ele começa a se preocupar com alguma coisa nessa direção. Eu acho que tem um trabalho do Cildo Meirelles que ele apresentou pela primeira vez na Documenta de Cássio. E ele busca refletir sobre um dos principais problemas que estamos começando a enfrentar de uma forma mais clara hoje em dia, que é o problema da escassez da água potável no mundo. Ele cria uma fabriqueta mesmo de picolé, que é que todos os picolés são feitos de água. Mas à medida que o picolé ia sendo chupado, começava a aparecer no palito plástico do picolé uma frase. E essa frase dizia, elemento desaparecendo. E quando o picolé era totalmente consumido ou totalmente derretido, você conseguia ler do outro lado do palito uma outra frase, elemento desaparecido. Ele coloca diante de você um desaparecimento da água. Nos alerta para que aquele elemento que você está consumindo ali está realmente desaparecendo. Está desaparecendo fisicamente ali na sua frente e está desaparecendo no âmbito mais geral, no âmbito global. O sol que me bate, que me faz, que me arde, da terra. Da terra, o que é dela, o que é demais, o que me sobra. Que me vê, que me corta, que me vem e não pertence a nada demais no que se vê, no que se vê, no que se soma, no que se come. Da terra, o que é dela, o que é demais, o que me sobra. O branco que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha do mar. Essa terra branca é daqui dessa região de Junco, Santa Luzia. Ela é encontrada assim, pura na natureza. Havia uma dificuldade muito grande de encontrar materiais bons no Brasil. A importação era proibida e nós não dispunhamos de tintas de qualidade para os artistas profissionais. Então isso começou a me preocupar muito, né, em buscar um material que não fosse tóxico, que tivesse adequado ao meu trabalho e que eu pudesse também repassar para outras pessoas. Comecei uma pesquisa ainda na década de 70. No final da década de 70,
com o apoio do CNPq e da Universidade Federal da Paraíba, essa pesquisa já estava com resultados e com o tempo nós tivemos uma cartela bem ampla de cores das terras brasileiras. Quando eu preparava uma terra, eu trazia, tinha que lavar, decantar, preparar até ter o pigmento. Quando eu olhava o pigmento pronto, eu pensava, mas esse já é um trabalho, a obra de arte é essa aqui. O quadro nem é necessário, de tanto que eu me entusiasmei e me apaixonei pela terra e pelas cores da terra. Para mim, a floresta é o meu mercado de prateleira, onde eu vou escolher o que eu quero pintar. É como assim um supermercado. Eu vou lá e o que tem eu pego. O que eu posso fazer pela floresta é representar ela nas telas. Não tenho como eu reflorestar tudo do que fizeram aí. Até que se me chamarem eu vou, porque tem um bocado de semente aí. Eu tiro muita muda. Porque a nossa floresta está... Brasil Visual está aqui em Belém do Pará, na Feira do Açaí. Essa é a câmera loading de Miguel Chicaroca. Cadê? Por que de cabeça para baixo? É como se você pegasse um fio lá daquele poste ali, puxasse bem retinho. Se passar pelo buraco, quando passa pelo buraco, ele vai passar para baixo do buraco, nunca para cima. Como é que se dá o nome? Isso aqui chama-se camelo escuro. Todas as suas palestras, suas atividades, você sempre cita uma expressão, Motainai. O que vem a ser Motainai? Motai significa essência, né? Valores, potência, digamos assim, né? E Nai significa negação. Eu tomo isso como uma frase que afirma, de uma certa maneira, essa condição de quem não se relaciona com a essência das coisas está cometendo um desperdício. Então, numa certa medida, no meu processo, significa ter entrado em contato com a potência da luz e não me apropriar dessa potência para fazer um percurso seria um desperdício. Eu fico querendo, através da arte, ver o outro lado, né? Um outro lado que seja um outro tipo de mito. Que não seja só da crueldade dessas coisas que a gente vê nesse imaginário aí. Uma ideia de um futuro desviado do sentido apocalíptico, que é a ideia dessas construções de ciclovias suspensas. Poderiam usar tecnologias atuais, muito leves, muito simples, que facilitariam esse trânsito na cidade ou fora dela com a bicicleta. Que está ligado à máquina, mas com a direção do corpo como tecnologia, né? E é a tecnologia do corpo. Você flui tudo através dele e vai continuar sendo assim a maneira mais tecnológica que a gente pode ter. O futuro também pode ser você ir com prazer, né? Na ciclovia aérea tem para você diversão e arte e lazer. Brasil Visual.